Começamos a gravar, tá? Boa noite para vocês. Então, meu nome é Eric, meu e-mail é esse aqui, tá? Qualquer coisa, se vocês precisarem, a gente pode trocar aqui algumas mensagens, arquivos, ou por aqui, pelo Teams, né? Eu tenho no Facebook essa página aqui, ó, Filosofia e FMG Congonhas. Quem tiver interesse, é só pedir para entrar. Eu tive que fechar o grupo, porque em 2013, vocês devem se lembrar do que aconteceu em 2013. Tinha um bocado de stalker querendo policiar o nosso grupo, e eu bani esse pessoal de lá. Vocês vão encontrar essa imagem aqui, ó. Esse aí é o Jordano Bruno, quando ele foi condenado à fogueira pela Santa Inquisição. É a imagem da capa, né? Então tá aí, Filosofia e FMG Congonhas, né? Nosso curso é dividido em 3 temas. Primeiro, antropologia filosófica. O que é isso? Né? Trata de saber o que é o antropos. O antropos é termo grego para humano. Né? Antropologia. A antropologia como ciência, se é que podemos falar que se trata de uma ciência humana, ela estuda a diversidade das culturas, dos comportamentos, valores, etc. Mas não é esse o nosso assunto aqui. A antropologia filosófica é diferente. Ela procura saber o que é isso do ser humano. Nós começamos por aí porque nós queremos saber que tipo de ser é esse que normatiza as suas relações uns com os outros, e é exatamente isso, né, do nosso curso, que a ética estuda, né, esse regramento, essa normatização, né, da inter-relação entre sujeitos, os valores, né, sobre o que esses valores se fundamentam. Normalmente se diz sobre o bem. Mas o que é o bem? Existe o bem? O que seria? E depois, um pouco os nossos pés no chão, porque até aqui, em pleno terreno abstrato, geral, filosófico, e aqui nós vamos observar um pouco o solo social para avaliar em que medida a possibilidade de uma constituição, né, de uma ética que regule, né, as relações entre os indivíduos. Por que estou falando disso? Porque vocês devem perceber que a ética, hoje, ela é proclamada, né, aos 4 ventos, né, que é necessário haver ética, que é necessário haver um comportamento ético, ética disso, ética daquilo, ética até onde não pode haver. Por exemplo, ética na política, ou ética empresarial e outras mais. Né? Nesses casos, a gente teria, no máximo, melhor das hipóteses, uma etiqueta. E qual é a diferença entre ética e etiqueta? Nós vamos ver isso também. Né? E por que não pode haver ética na política ou ética no mercado? Nós vamos ver isso aqui. O termo ontologia, como todos os outros, é grego. Né? Onto, ser, realidade. Né? Ontologia é um estudo, uma investigação sobre aquilo que existe, o que é real. Né? Nesse caso, o que não abrange? Tudo que existe. Continuamos, né, portanto, num patamar
generalidade, de abstração, típico da filosofia, só que nós vamos focar um pouco a nossa época histórica, né? A nossa situação, para avaliar se essa ética ela é requisitada tantas pessoas e tantos âmbitos e tal, justamente porque talvez, né, esse solo não seja muito fértil. Só um instante. Aqui está ventando. Então, pessoal, nossa pauta é essa. A antropologia filosófica quer saber em que medida nós somos seres naturais e em que medida nós não somos. Em que medida nós somos uma nova forma de ser inédita que surge em meio à natureza, que deixa de ser tudo que existe, né? Que agora existe uma nova forma de ser o ser humano. Mas o que é isso, o ser humano? Que, aliás, as pessoas gostam de falar das formas mais estranhas, né? Por exemplo, quando dizem que o ser humano é, sei lá, avarento, ganancioso, não sei mais o que, por natureza e tal. Há uma natureza, né? Eu só sei de uma coisa: se alguém fala para vocês que o ser humano é mau por natureza, tal como Thomas Hobbes falava, pode ter certeza que essa pessoa aí não é uma boa companhia, né? Porque ela quer te convencer que você é tão mal quanto ele. Ele está admitindo, né? Ele pretende que você seja da mesma laia. E aí é que está. Parece que nós construímos a nossa própria natureza, nosso meio ambiente. Em que medida o meio ambiente nos determina, assim como determina as espécies animais, vegetais e etc. Em que medida essa relação não assume um aspecto de dupla via, quer dizer, os animais, os vegetais, etc., eles são determinados pelo meio ambiente, né? Isso é o que o Darwin demonstra. Se alguém aí tiver algo contra o Darwin, eu devo informar que você é contra a biologia, porque não há biologia sem o Darwin. E aí, a biologia explica a bolsa de valores, a arte, a guerra? Parece que não. Então, o Darwin mostra que o meio ambiente determina os animais, eles passam a ser o meio ambiente das demais espécies, uns dos outros. A natureza se torna perfeita à custa de muita imperfeição, né? Porque no que uma espécie vinga, né, outras tantas perecem. Mas no nosso caso, a gente olha o que é o nosso ambiente, o nosso meio ambiente, e ele é todo humanizado, né? Quer dizer, o meio ambiente nos determina, mas nós também determinamos o nosso meio ambiente. Então, ele tem uma diferença, né? Parece que há muitas diferenças entre seres humanos e demais organismos. Entre outras coisas, nós usamos roupa, né? Garfo e faca. Né? Sabe aquela história assim que às vezes a gente escuta: porque determinado comportamento não é natural, é contra a natureza. E daí? Usar roupa também. A natureza não usa roupa, não é mesmo? Então, esse comportamento cultural, né, que também constrói uma normatização, isso que nós vamos chamar de moral ou ética, ele não acontece, né, entre os bichos, muito menos entre as árvores.
esse é o nosso assunto. E como eu disse aqui, a construção de um meio ambiente, de um mundo, de uma cultura, inclui, entre outras coisas, a constituição de normas, de regras, né? Eventualmente imperativos, valores, etc. e tal, que vão constituir só um instante. Isso que a gente chama de ética ou moral. Há quem diga que ética é uma coisa e moral é outra. Mas se a gente pegar a história dos termos, né, a gente vai ver que moral é a tradução para o latim de ética, que é o termo grego. Ética vem de ethos. Ethos é o habitat do homem, é a morada do ser humano. É o hábito. E esse negócio de ser a morada é o que lá em Roma se torna o termo moral. Então, ética e moral é a mesma coisa. Há quem diga que a ética é o estudo da moral, ou que a ética tem uma universalidade, enquanto a moral diz respeito ao indivíduo, mas isso é balela. Porque aquilo que diz respeito ao indivíduo não brota nele do nada, mas convive em sociedade, em associação com os outros indivíduos. Assim como outras coisas que a gente julga tão pessoais, como, por exemplo, as opiniões. As opiniões, elas estão por aí. A gente se afeiçoa a alguma ou outra, e eventualmente faz aqui e ali uma mistureba com qualquer outra coisa, e passa a dizer que aquilo é propriedade privada. Nossa, a minha opinião. É engraçado que tem gente que acha que o fato de ser propriedade privada, a opinião é minha, é o que dá valor à opinião, independente do conteúdo, que na verdade é o que interessa. Em filosofia, a gente avalia a consistência dos discursos, dos textos. E é por isso mesmo que filosofia não é opinião. A filosofia, quando ela chega aqui, ela lança, por exemplo, as bases do que, ou os parâmetros do que vai ser, por exemplo, a investigação científica. Não existe ciência sem filosofia, ainda que o cientista não saiba disso. Ele simplesmente faz o quê? Ele adentra um clubinho, que já existia antes dele, e passa a fazer aquele trabalho tarefeiro e tal, de cientista, julgando que aquilo ali que ele está fazendo é a atividade científica mesmo. E nem sempre é. A ciência que descuida dessa fundamentação ontológica é uma ciência que tende a cometer muitos erros. Ainda que os erros sejam importantes, porque eles mostram por onde não seguir. Já que eu estou falando disso, vamos falar aqui de uma coisa. Antes, vamos falar dos pontos. Eu acho que isso aí deve interessar a vocês. Nós temos 100 pontos para distribuir. Então, a minha distribuição por cada tema é assim. Eu dou 10 pontos ali no na nossa primeira parte de participação. 15 para a segunda e 15 para a terceira. E nós fazemos a produção de texto a respeito disso que nós acompanhamos no nosso curso.
cada um desses textos, né, nós temos, portanto, 2 textos por tema. Cada um deles, 10 pontos. Então, nós temos ali 40 pontos, mais 60, 100 pontos. Depois, quando a gente fizer essa produção de texto, a gente fala dos critérios, tá? Para a avaliação. Acho que não vem ao caso falar isso agora, até porque pode ser que eu mude de ideia, como já aconteceu antes, e faça essas avaliações e a distribuição de notas de outra forma. Nada que vocês precisem se preocupar. Pelo contrário, se vocês perguntarem para os seus colegas aí da física ou da engenharia de produção, eu não sei da engenharia de produção, porque eu acho que o pessoal já deve ter formado. Aí eles podem dizer, né, como foi algumas experiências nossas nesse caso. Mas não se preocupe, vamos deixar isso para quando chegar a hora. Vou dizer aqui para vocês o seguinte. O que é isso? Filosofia. Filosofia, ela se aproxima da ciência, em que medida ela se afasta da ciência. Nós temos aí meia horinha, rapidinho disso. Vocês tenham, assim, mais ou menos um contexto do nosso trabalho. A propósito, nós, nas nossas aulas, nós seguimos alguns textos que eu coloquei ali na aba Arquivos. Vocês vão encontrar lá material de aula. Tem alguns textos, eles não estão na ordem que a gente vai acompanhar aqui. Eu até podia fazer isso, mas se vocês lerem esses textos agora, em qualquer ordem vocês queiram, isso não vai prejudicar vocês, pelo contrário. Né? Tem um videozinho, que é o comecinho daquele filme 2001 do Kubrick, que tem ali uma versão do Arthur Clarke, que é o autor, né, do livro, para o surgimento do humano. Né? Isso que está envolto em mitologia. Né? Por exemplo, você tem entre os gregos o mito de Epimeteu e Prometeu, que distribuem as habilidades, qualidades, etc., aos animais, e na hora de entregar aos homens não tinha mais nada. E o Prometeu tem que cumprir. Ele foi para o Olimpo, roubou uma tocha e entregou para os homens. E essa tocha, essa luz, é a luz da razão. Exatamente aquilo que aparece também no Gênesis. Né? Parece que Lúcifer é um termo latino, significa aquele que traz a luz, lux ferro. Aliás, Jesus é chamado de Lúcifer na Bíblia. Eu falei isso numa outra aula, uma menina falou, mas de jeito nenhum. Bom, eu não tirei isso da cachola. Está lá mesmo, na Bíblia. Mas, bom, porque Lúcifer não era, né, entendido como capeta. Né? Lúcifer é aquele astro que brilha, né, na alvorada e depois no crepúsculo. É Vênus. Os gregos chamavam de Fósforos e Eósforos, a estrela da manhã, né, a que traz a luz, Vênus. Mas no Gênesis a coisa é um pouco diferente. O Lúcifer estaria naquela cobra que entrega o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal para Eva, que não sabia de nada, mordeu, falou para o Adão,
isso aqui é um fruto de barbecue. Afinal, ela era mulher costela. Mas, no que eles mordem o fruto, eles se veem nus. O que significa isso? Que eles deixaram de ser animais e se tornaram humanos. No Kubrick é um pouco diferente. É interessante. Não sei se vocês já viram isso. Que tem uns primatas lá que encontram um monolito, tocam um monolito e logo depois um deles inventa uma ferramenta usando um osso. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, depois a gente... Né, lá para as tantas do nosso primeiro texto, a gente deve falar desse vídeo. Mas então, nosso laboratório é o texto. Nós vamos aqui mastigar, debulhar esses textos em nossas aulas. Não são textos complicados, não são grandes, são, aliás, bem tranquilos e até mesmo, eu diria, divertidos. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, está lá em arquivos. O primeiro que a gente começa na semana que vem é esse do Cortella, Humanidade, Cultura e Conhecimento. Tem aqui um arquivo TXT, Canto para Minha Morte, Raul e PC. PC é Paulo Coelho, Raul Seixas. Eu coloquei isso aqui porque o Cortella, lá para as tantas do texto dele, vai falar de morte. E aí a gente faz uma breve referência a essa letra do Paulo Coelho, né, que o povo aí confunde com o Paulo Freire e detesta o Paulo Freire, porque acha que o Paulo Freire é que escrevia as letras do Raul Seixas, mas não. Enquanto isso, Paulo Coelho está ganhando medalha lá na França. Que loucura, né? Você vê que os tradutores franceses são ótimos. Né? Eles devem deixar o texto do Paulo Coelho melhor do que o Paulo Coelho faz. Mas então, o texto é o nosso laboratório. Né? A filosofia lida com textos, com ideias, com pensamentos, que não são quaisquer pensamentos. Né? São de caráter, digamos assim, teórico, mas não como a ciência. Então, o que tem a ver e o que não tem? Né? A gente poderia começar dizendo o seguinte: a filosofia lança o olhar para a totalidade, para a generalidade, para aquilo que é geral. Né? Enquanto a ciência, ao contrário, vai em direção ao singular, vai afunilando. É por isso que vocês chegam numa biblioteca, sei lá, de um mestrado, um doutorado, e vocês vão percebendo que o mestrado, do mestrado para o doutorado, ocorre uma especialização. O cientista vai se especializando cada vez mais em cada vez menos coisas. Por isso que há quem diga que vai chegar uma hora que ele vai saber tudo sobre nada, mas isso é uma piadinha idiota. Não é? Na verdade, não há como esgotar esse movimento em direção ao específico, que é o que a ciência faz. Enquanto isso, a filosofia mantém o olhar sobre o todo, sobre a universalidade. E é por isso que não há um método em filosofia, porque a filosofia é a questão sobre o que é isso, a metodologia. Não é? E é assim que a filosofia tem uma originalidade nas investigações que ela faz, né, e lança bases para investigações específicas que a ciência pode vir a fazer ou não. Né? Agora, percebam que interessante. Essa originalidade, de algum modo, liga a filosofia à arte, que também mantém essa, digamos assim, pessoalidade na produção das obras. É verdade que o indivíduo ele não é digamos assim, uma singularidade isolada da sociedade, ele retrata, ele é uma síntese, né, da universalidade da sociedade. Foi, aliás, isso que eu falei sobre as opiniões também. De tal modo que mesmo as obras, né, artísticas mais
digamos, excêntricas, elas carregam algo que está no ar. Filosofia também, na medida em que a filosofia ela se pauta não pelo filósofo, mas pela realidade. E é o que a ciência faz. Né? O artista normalmente pensa o contrário, que a arte se pauta no artista, naquilo que ele sente. A bem da verdade, meus amigos, os artistas não sabem o que é arte. Os cientistas também raramente sabem o que é ciência. Essas coisas nem interessam a eles. O que interessa a esse pessoal é pôr a mão na massa. Ajudaria, se eles soubessem. Mas isso aí já é um assunto da filosofia. O que é a arte? Não é uma pergunta artística. O que é a ciência? Não é uma pergunta científica. O que é a realidade? O que é a existência? O que é a coisa? O que é objeto, objetividade, sujeito? O que é um sujeito? Esses temas não são científicos. É engraçado porque, às vezes, tem pessoal que contrapõe a ciência à religião, como se a ciência estivesse interessada em responder isso, o que é a existência, o que existe. A religião, claro, também, ela afirma que Deus existe, existe vida depois da morte e outras coisas que são diferentes dessas que estão ao nosso redor e que a gente sabe que existem. Então, em que medida vida depois da morte, etc., existe, é uma questão que a religião procura responder, mas ela não procura responder interessada exatamente na realidade daquilo que ela diz. Ou seja, a religião não está interessada, não é conhecimento, não está interessada em conhecer a realidade. Ela está interessada no sujeito. E é por isso que o artista, porque a arte brota, assim como a religião, da consciência mítica. A arte se volta para o sujeito, e a religião também, na medida em que é preciso humanizar a natureza, tornar ela, de algum modo, familiar, habitável, porque, a princípio, a natureza é hostil. Nós não conhecemos, há uma série de hostilidades da natureza, da matéria. Isso faz lembrar um desenho do Simpsons, que a Marge pergunta para o Homer onde é que está a Maggie, o bebezinho, Aí ele responde assim, deixei lá no quintal, em contato, em harmonia com a natureza. Aí a câmera vai pro quintal, tá lá a menina brincando com uma tarântula, um escorpião, uma cobra e tal, essas coisas. Quer dizer, esse negócio de harmonia com a natureza, sinceramente, a melhor forma de entrar em harmonia com a natureza é virando comida de bactéria, é morrendo. Aí sim, você vira mesmo, entra mesmo em harmonia, volta para a natureza. Aí você se torna pura materialidade em decomposição para formar outras coisas depois. Então, a morte é um fenômeno natural, mas no nosso caso nem é tão natural assim. Nós vamos falar em que medida a natureza nos determina, em que medida não determina mais. Esse é um assunto para se tratar aqui, e isso é importante para que a gente perceba que não há moral natural. Os valores não são naturais. E aquele papo de, mas isso aí é contra a natureza. Isso não faz sentido. Quer dizer, isso é uma tolice. A bem da verdade, a natureza não está nem aí para a gente. E aquilo que nós fazemos não é, de modo algum, natural.
E o que é que nós fazemos? Nós fazemos a nós mesmos. Né? Quer dizer, se não é a natureza que nos determina, se nós determinamos o nosso meio ambiente, como vocês podem ver aí ao redor, né? Significa que nós somos o resultado da nossa própria atividade. É isso que nós vamos ver ao longo desse curso. E nós vamos ver no finalzinho que nós chegamos aí numa quadra histórica que põe uma tarefa para nós, que estamos vivos. Estamos aí, qual seja a de humanizar o meio ambiente. Que, como vocês podem perceber facilmente, o mundo humano anda um bocado desumano. Nós vamos ver em que medida essa desumanização nos atinge profundamente aqui, nesse último tópico. É por isso que eu havia falado lá atrás desses clamores por ética como um indício de que a ética ressecou. Nós perdemos aqueles laços de cunho moral que constituíam uma comunidade entre nós. Né? Em que medida a sociedade ela deixa de ser comunal e se torna antissocial, é um assunto para a gente ver nesse ponto 3. Nós temos 10 minutinhos. Vocês têm aula depois dessa? Alô? Não, ela não calma. Você tem? Assim, Você tem aula, mas não, eu perguntei isso, gente, só para saber se a gente não vai, de repente, atropelar o horário aí da próxima aula, porque às vezes acontece de eu me distrair, sabe? E avançar o nosso horário. Nessas ocasiões, vocês podem aí me interromper, tá? Falar, nosso horário acabou. Tá? Nada que a gente não possa continuar na semana que vem. Né? Pessoal, só mais uma coisa, então, já que estamos no final. Filosofia, por colocar um olhar em perspectiva sobre a universalidade, ela trata de tudo. Nós discutimos tudo aqui. Nós discutimos, inclusive, futebol, religião, política. A gente só não discute com qualquer um. Vocês talvez percebam que os nossos assuntos, por vezes, assumem um caráter, digamos assim, polêmico. Eu só queria que vocês soubessem que, em momento algum, nossa intenção aqui é atingir o afeto de alguém por aí, né? Ou seja, não é nossa pretensão ofender ninguém, ainda que porventura alguém possa se sentir ofendido. Se alguém se sentir ofendido, me diga e demonstre que eu, de fato, proferi uma ofensa, né? Porque às vezes as pessoas se ofendem muito fácil quando o afeto é atingido. A filosofia normalmente atinge os afetos porque ela, digamos assim, desconstrói os preconceitos, os preconceitos, percebe? Certas opiniões, etc. A filosofia, ao contrário do que se diz por aí, ela é importante, eu diria útil. Ela serve para muita coisa. Entre outras, serve para saber para que serve o servir. Então, o nosso assunto
jamais assume um caráter pessoal, tal como, por vezes, a opinião assume. A opinião é aquela coisa, para mim, eu não sei o quê. Né? Aqui não tem para mim. Né? Nosso parâmetro, nossa baliza é o objeto. Aquilo que nós tivemos aqui colocando, falando, etc., nós vamos procurar o tempo inteiro justificar. Isso é interessante na medida em que educa o nosso pensamento, a nossa expressão, né? E também ajuda a gente a avaliar a consistência daquilo que a gente pensa, a coerência entre nossas opiniões. Por vezes a gente descobre que há alguns furos ou algumas falhas, e que certas coisas não combinam com outras que a gente achava que combinava, e quando viu, era só uma colcha de retalhos. Né? Filosofia, ela ensina a gente a pensar, ensina a gente a falar. E, como dizia lá o filósofo, um deles, né? O domínio da linguagem é também um domínio sobre o mundo, né? Um acesso àquilo que é a cultura em geral. Nós aqui jamais vamos ficar proclamando coisas aí ao vento. E o nosso interesse aqui também, entre outras coisas, é exercitar isso. A expressão das razões pelas quais nós acreditamos em alguma coisa, temos alguma opinião, etc. Ah, você pensa tal coisa, mas por que você pensa tal coisa? Ah, por causa disso e disso. Aí, bom, nós podemos dar um passo à frente, né, e avaliar se as razões são realmente boas. Quem fazia isso era o Sócrates, lá na Grécia. Ele chamava isso de maiêutica. Maiêutica é um termo grego para parto, mas nesse caso um parto do pensamento. Um pensamento que ele não é exatamente sistemático, mas ele é coerente. E quando não é, quando tem algum problema, resta aceitar, né? Reconhecer o erro. Não há problema nenhum em se descobrir errado ou ignorante, até porque quem não é ignorante? Primeiro, ignorância não é a mesma que burrice. Burrice ou estupidez, isso é um problema, né? Porque isso aí é a vaidade da própria ignorância. A ignorância, ela não tem que se gabar, né, do seu vácuo cognitivo. Né? Pelo contrário, a ignorância, inclusive, é um passo do conhecimento na medida em que nós descobrimos que há algo a se conhecer e que ainda não conhecemos. Quer dizer, de algum modo, tornar-se consciente da própria ignorância já é um baita de um passo para a construção do saber. Nós vamos falar disso no nosso primeiro texto. Nós vamos falar de arte, nós vamos falar de Darwin, nós vamos falar do Marx. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Marx. Um colega de vocês, aí, há uns 2 anos atrás, ficou grilado comigo, porque eu entreguei um texto do Marx para o pessoal aí. Ele nem me agradeceu, eu entreguei um xerox para ele de graça, o texto do Marx. Eu perguntei para ele, você não leu o Marx? Vocês devem saber que o Marx é um dos caras aí que mais cria polêmica, né? Esse colega de vocês falou uma coisa muito engraçada, que ele disse, mas o Marx não tem mais nada a nos dizer. Tipo assim, né? Ele é do século XIX, então está ultrapassado. Tá. Engraçado, Aristóteles tem muito a nos dizer. Ele está no século IV a.C. Né? E os liberais que costumam dizer que o Marx não tem nada a nos dizer? Eles estão lá no século XVII, né?
são anteriores ao Marx. Em que medida, né, há um progresso na história? Em que medida a história não é a história da decadência? Não é mesmo? A gente compara aí, por exemplo, o século XX ao século XVII. É impossível não notar a decadência. Ah, mas a gente tem celular. Meus amigos, nós estamos apodrecendo por baixo da própria pele. Nosso curso tem um viés prático. Né? Nós não estamos fazendo nada disso aqui por erudição. Né? Como eu disse lá atrás, nós estamos aí vivos num mundo que está precisando mudar. O Marx fala disso. Se ele está certo ou está errado, a gente pode avaliar. Né? Agora, por que tanto se fala sobre alguém que não teria nada a nos dizer? Não é mesmo? Parece que, ao contrário, ele ainda tem algo a nos dizer. De tanto que dizem por aí que ele foi refutado, que ele morreu, que não vale mais nada, que tá, não sei mais o que ele era um vagabundo, que ele era isso, era aquilo. Uai, por que todo esse esforço para exorcizar o sujeito? Né? Eu não estou com isso querendo que vocês concordem com nada. Pelo contrário, se eu disser alguma coisa que vocês discordarem, vocês, por favor, me chamem a atenção. Vem cá, Eric. Isso que você está falando aí, é uma grandíssima de uma besteira. E eu vou perguntar, por quê? Me diz aí por que é besteira. Vamos ver se é mesmo besteira. Às vezes quem que não fala besteira? Ninguém está... Todo mundo é ignorante sobre a mais ampla parte de tudo que existe, não é mesmo? Nem a humanidade inteira, né, com todo o saber que é constituído, o qual o indivíduo nenhum pode ter acesso completo, né? Nem a humanidade inteira tem, né, conhecimento de tudo que existe por aí. Imagina o indivíduo. Então, bom, ninguém está invulnerável a falar bobagem. Pode ser que eu fale algumas, até porque eu acho graça. Algumas bobagens que eu falo são ironia. Tá? Talvez vocês achem esquisito. Que papo louco é esse? É piada. É brincadeira. Não é que eu acredito nisso, não. É claro, as coisas às vezes assumem caráter absurdo justamente para mostrar que é brincadeira. Eu vou falar, por exemplo, das pirâmides do Egito e da cerveja egípcia e dos gatos. Qual a relação entre essas coisas? Nós vamos ver. Né? Pessoal, nosso tempo se esgotou. Agradeço a presença de vocês, tá? A paciência de vocês, a atenção, o carinho. Né? Muito obrigado. Uma ótima noite. Uma ótima aula para os que vão continuar antenados. Um ótimo descanso para aqueles, né, que vão descansar. Ficamos assim. Semana que vem, nós entramos no nosso primeiro texto, que é o do Cortella. Está lá em arquivos. Essa aula gravada eu vou deixar aqui em arquivos também. E vou jogar no YouTube e no MS Stream, não sei o que é Stream. E vou colocar o link aqui no mural para vocês poderem assistir depois, caso queiram. Inclusive porque esses sites permitem acelerar o áudio, o vídeo. Isso pode ser conveniente, até porque eu falo um pouco devagar. Essa aula aí é demorada, então vamos dobrar essa velocidade aí, que a gente consegue acompanhar melhor. Ficamos assim? Muito obrigado, pessoal. Vou encerrar aqui a gravação. Boa noite. Boa noite. Bom descanso para você também, ou boa aula. Mariana, valeu. Boa noite. Anísia, até mais.